todos, tudo bem? Como é que vocês estão? É só na terça mesmo, tem gente do sábado aqui também hoje. Algumas pessoas do sábado estão aqui hoje, né? Porque tem um público que é o público cativo da terça, o público do sábado, qual outro dia? Quinta, né? É, quinta. Terça, quintas e sábados. Pois bem, então a maioria de vocês já me conhece? Todo mundo me conhece? Então pronto. Só ele que não. Depois ele se apresenta. Minha senhora? Nem ele. Então levanta o dedo quem não me conhece. Oh, meu Deus! Não, aí não. Quase a maioria de pessoas aqui hoje não me conhece. Geralmente eu vi na terça, o público é o mesmo. Cativo, né? Que era... E aí na quinta a mesma coisa. É um público cativo que fica aqui no meu irmão, quando eu deixo o nome dele. Armando. E sábado foi a primeira vez que eu vim, foi lotado a casa, né? Sábado é o dia que é mais cheio. E hoje praticamente metade das pessoas aqui, metade não, mais da metade não me conhece. Então eu vou rapidamente dizer que as minhas exposições aqui têm sido baseadas nas mensagens da benfeitora Marta, do médium Marcel Mariano, que tem trazido todas as manhãs a psicografia dela, de domingo a sexta-feira. Então todos os dias, de domingo a sexta, o médium Marcel Mariano se coloca à disposição do Espírito Marta e ela traz várias mensagens que são belíssimas e eu publico no meu canal do YouTube e é justamente lá onde eu faço a locução das mensagens, ou seja, a mensagem não é minha, é dela, ele transmite na lista de transmissão do WhatsApp e ao fazer a transmissão, chega na nossa mão, eu pego aquilo, coloco lá no meu celular e faço a narrativa e coloco no meu canal do YouTube. Esse tem sido o meu trabalho em 510, mais ou menos, 510 mensagens que eu já fiz a locução até aqui. Ela tem um protocolo de 1000 que ela encerrou em 24 de dezembro de 2022, mas quando chegou em janeiro, ela voltou a fazer novas postagens diárias. Então não sei onde ela vai parar. O que é fato é que essas mensagens vão virar livros, provavelmente pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira, que será publicado em breve, quando ele vai fazer a coletânea de todas elas e sistematizar na publicação de uma obra, ok? Então, eu me baseio nessas mensagens, porque são mensagens que não têm título, nós demos o título para essa de Fases da Vida, ela não intitula as mensagens, ela apenas escreve às 4h30 da manhã, Marcel acorda, se coloca à disposição na escrivaninha, ela vem no próprio celular, com os dedinhos dela, segundo ele, através dele, ele se dissocia espiritualmente, empresta o aparelho mediúnico e ela escreve. Ele ali pega aquelas mensagens, manda para a Mansão do Caminho, para o corretor dos livros de Valdo, né, os livros da Leal Editora, é o mesmo corretor, é uma pessoa que é doutor em letras, alguma coisa assim. Esse rapaz, isso está acontecendo entre 4h30 da manhã e 6 horas, imagina, o povo já trabalhando e a gente lá ainda vai acordar, né? Alguns já estão até no metrô, indo para o trabalho também. Enquanto às 6h15, 6h20, mais ou menos, ele manda para a lista de transmissão do WhatsApp. Isso chegou em minhas mãos há algum tempo, eu fiquei muito impactado com o nível das mensagens. Realmente são mensagens que me tocam profundamente, falam do cotidiano, são mensagens diárias e ela está sempre atualizada, porque o espírito hoje que mais publica mensagem é ela, no meu ponto de vista, porque André Luiz não psicografa mais, Emmanuel também já está encarnado, Joana de Anjos já fez um último livro aí, mas não está tendo mensagens constantes assim. Manuel Flamengo também parece que vai publicar o último livro por Divaldo esse ano, e porque Divaldo já se prepara para a partida, natural, 96 anos, mas ao mesmo tempo Marta, todo dia, de domingo a sexta-feira, tem uma mensagem edificante. A senhora conhece de onde? Paulo Estevam, Renascer da Esperança. Essa senhora é muito conhecida. Eu olho o rosto assim, eu lembro, posso lembrar o nome, que é muita gente que vê, mas eu sei que a fisionomia é conhecida. Então, na mensagem de hoje, que nós intitulamos Fases da Vida, ela foi publicada, se vocês quiserem ouvir depois, com mais profundidade, está no meu canal, Flávio Nery de Azevedo, no YouTube, em 14 de março de 2023. Quem escolheu foi meu amigo Nival, que eu deixo, ele me manda escolher, eu digo, Nival, perceba aí o que a casa precisa, porque antes eu escolhia, que era mais conveniente para mim. Ele, como recebe todo dia na lista de transmissão que eu mando, ele pegou e escolheu essa. Olha, Flávio, fale sobre fases da vida, eu gostei muito dessa. A de hoje não foi só Marta, foi Marta e Henrique de Luna. Quem conhece Henrique de Luna? Quem conhece Henrique de Luna
Ninguém conhece, né? Quem já leu Nosso Lar? Algumas pessoas leram Nosso Lar. É a história de quem lá? De André Luiz. E quem é que recebe André Luiz em Nosso Lar, no hospital, quando diz que ele veio pela via do suicídio? Tem um médico. Só aparece uma vez em toda a série A Vida no Mundo Espiritual, são 13 volumes. Só aparece num capítulo, se não me engano, 4, capítulo 4 da obra Nosso Lar, quando Henrique de Luna é o médico que recebe André Luiz no além e diz: André, infelizmente, quem não ouviu a radionovela, eu já li o livro 3 vezes e já ouvi a radionovela 5 vezes, de Nosso Lar, 5 vezes, mas não é audiolivro não, é radionovela, é o livro interpretado de uma forma magistral, está no YouTube, como na época de vocês que estão no tempo do Ronca, que é aquelas velhinhas aqui que ouviu o rádio, né? Tem alguém aqui no tempo do Ronca? A senhora do tempo do Ronca, você do tempo do Ronca, a senhora do tempo do... Não estou não, ó. Eu não é do tempo do Ronca, não. Então, eu não sei nem o que é o Ronca. Meus pacientes idosos falam assim: meu filho, o que é o Ronca? Eu não sei, minha avó dizia: isso é do tempo do Ronca. Vocês sabem o que é, os idosos aqui? O que é o Ronca? Mas vocês vão falar: eu não sei não. Apesar de ter, já tem idade. Mas não sabe o que é o Ronca? Quem souber me diz depois, viu, o que é o tempo do Ronca, porque eu só ouço dizer: isso é do tempo do Ronca. Já ouviu falar? Já ouviu ele já, tá vendo? Então, quando a radionovela foi feita naquela época, todo mundo ficava com o ouvido ali, porque a interpretação era uma interpretação muito, muito legal, né? A mesma coisa, ela está balançando a cabeça, mas seu nome? Eu ouvia com minha avó. Ouvia com a vovó. Minha avó ouvia muito. E você lá? E você ouviu o Nosso Lar pela radionovela? Eu estou ouvindo agora, sabe o quê? Há 2000 anos. Pronto. Há 2000 anos eu já ouvi. Não, tem todos. Deixa eu dizer, ó. Não é audiolivro. Audiolivro é audiodescrição. Para quem quer ver o livro assim, por exemplo. Hoje, segunda-feira, 10 de novembro, não é assim. É assim. Tararara, chegou André Luiz. Aí recebeu: eu não sou suicida, eu não sou suicida. E as entidades fazendo a interpretação: suicida! Eu estou fazendo igualzinho a voz. Você veio, você é um suicida, eu sou médico, eu não posso ter me suicidado. É uma interpretação magistral. A LBV comprou os direitos para trazer isso em radionovela. Pode ser no YouTube, radionovela Nosso Lar. Tem Nosso Lar, tem 50 anos depois, tem há 2000 anos, tem todas essas obras em áudio, radionovela. Tem Memórias de um Suicida, tudo. Quem não pode ler, porque tem o obsessor do sono que vai ler, dorme, bota o áudio, porque pelo menos vocês vão no carro ouvindo e vão se empoderando com esses conteúdos tão lindos e nobres que nós temos na codificação e temos também na literatura espírita de modo geral. Vale a pena, recomendo com veemência, é uma outra forma de vocês terem acesso ao conteúdo. Então, essa ideia, Henrique de Luna, que vai assinar a mensagem de hoje, junto com Marta, ela traz ele como convidado. Henrique de Luna foi quem conduziu Marcel por um tempo, como um orientador espiritual. Aí, em determinado momento, ele falou assim: agora, Marcel, quem segue com você é Marta, essa benfeitora Marta, que foi mãe dele, numa encarnação em 1457, salvo engano, onde ela era dançarina de circo, bailarina de circo, e Marcel ajudava a montar e desmontar o circo. Vocês conhecem Marcel? Sim. Marcel Mariano, né? É um grande médium baiano, um cara bem legal, que trabalha na Mansão do Caminho, na Federação Espírita do Estado da Bahia. Toda segunda de noite eles estão fazendo a interpretação, não sei se acabou, do livro Paulo Estevam com Peixinho e com outros 2 confrades, outras confreiras, e ele está lá sempre presente no movimento federativo, na FEEB e hoje lá no Centro Espírita Caminho da Redenção de Divaldo Franco. Então, quem não conhece pode conhecer, é um grande orador, dispensa comentários e tem trazido, eu fico muito grato. Vocês recebem? Tem alguém aqui que recebe a mensagem dela? Só você? Só você? No YouTube é que eu faço a locução comigo. Então, se vocês não têm acesso, como nem todo mundo está na lista de transmissão dele, vocês podem ir no meu canal, se inscreve, vê lá o vídeo, porque eu também coloco a mensagem na descrição, quando cabe, porque lá são 5.000 caracteres, às vezes não cabe. Aí eu boto embaixo: quem quiser a mensagem na íntegra, mande um WhatsApp para mim, que como ele manda para mim escrito, eu mando para vocês também sem nenhum problema. Então, é uma forma de vocês ainda mobilizarem mais. São 200 visualizações por dia, cada mensagem tem em média 200, 250 visualizações, algumas chegam a 3.000, 2.000, 1.000 visualizações. Eu não sei o que o algoritmo do YouTube faz, que distribui de uma forma maior uma mensagem e já outra não.
Toda essa introdução é para vocês sentirem o clima. Eu fiz de novo, que eu não esperava encontrar tanta gente aqui, dia de terça. Eu sempre venho vazio, vazio, vazio. E eu converso assim, tanto que eu peço para todo mundo sentar aqui, para eu falar assim, só para o público aqui. Hoje está todo mundo aqui, quase no sábado. Estou assustado, muita gente não me conhece, então eu fiz esses prolegômenos. Vocês sabem o que são prolegômenos? Prolegômenos. Quem é do direito sabe, né? Prolegômenos é uma palavra que está no livro dos Espíritos, que Divaldo, quando leu, disse, poxa, quando ele encontrou aquela palavra, ele procurou em todo o dicionário e não conseguia encontrar. Teve que pedir ajuda, se não me engano, a Viana de Carvalho, que disse o que era prolegômenos. Vocês sabem o que é prolegômenos? Então ficam sem saber, vão procurar lá. Para vocês se interessarem um pouco mais e poderem ir no dicionário, que não é pai dos burros. É um equívoco dizer que o dicionário é pai do burro. Porque quem é burro que vai no dicionário? Quem vai no dicionário é porque lê, que está se deparando com palavras novas, que quer pesquisar coisas novas. Então é esse negócio de o dicionário é o pai dos burros. Que pai de burro? Não são equívoco, é uma crença limitante. O dicionário é pai das pessoas que gostam da língua portuguesa, que querem entender o português e se esforçam. Procurem o que é prolegômeno. Não diga não, minha irmã. Então, dito tudo isso, descontraindo vocês e a mim, vamos ler a mensagem. Como é que eu faço? Eu leio a mensagem. Vou lendo e interpretando a sabor da minha própria emoção, da forma que eu consigo alcançar, que não é a forma que ela alcança, nem a que o senhor alcança, nem que ele aqui alcança. Cada um aqui tem um nível evolutivo e que vai interpretar a mensagem de acordo com o grau de desenvolvimento intelecto-moral que vocês alcançaram. No meu nível, ainda periférico, mas satisfatório para o nível que eu me encontro, eu consigo entender dessa forma que eu vou tentar passar para vocês, tá bom? Ela vai dizer assim: quando se iniciam na Terra os primeiros passos da criatura humana, tudo são luzes e alegrias, esperanças e otimismo. Por isso que a gente deu o nome Fases da Vida. Quem não sabe não tem título. Por que eu botei título? Porque no YouTube, para entregar mais, se eu botar todo dia, mensagem do Espírito Marta, mensagem do Espírito Marta, não vai para ninguém. Aí quando eu boto assim, Fases da Vida, uau, botou vida, aparece a mensagem. Então, a guerra, ela falou sobre a guerra na Ucrânia, na Rússia, falou sobre a pandemia, falou sobre tudo, ela fala sobre todos os temas atuais. Então, quem quiser está lá. Então, a gente bota o título como? Eu não tenho mais criatividade para botar título. Eu pego do próprio texto e boto lá, que eu não tenho essa capacidade de colocar título. Eu digo para Marcelo, manda um título aí, meu irmão. Aí ele tenta, bota ele lá, Fase da Vida. Aí hoje não manda nada. Na semana ele manda 1 ou 2 títulos, que ele tem mais o que fazer do que ficar botando. Já basta que ele psicografa isso aqui, né? Todos os dias, e a gente fica ainda pedindo ao rapaz que vá me dar o título. Eu quero a mensagem daquela que ele deu o título. Se o Espírito Marta não botou o título, quem é que está querendo inventar título? Você que bote. Ela botava o título lá na mensagem, né? Não botou, mas eu tenho que fazer isso, senão não entrega, e a entrega é muito maior. Ele entendeu e disse, ok, vamos fazer isso porque a gente quer que seja divulgado a mensagem, que é uma mensagem que edifica. Então, finalizando essa parte, é dizer que eu não consegui concluir. Quando ele chega e psicografa, antes da psicografia, tem todo um preparo, que eu acho bacana. Por isso que elas não vêm através de mim. Porque se fosse através de mim, não saía uma mensagem. Uma semana ela desistia. Disciplinado, acordar 4h20 da manhã, todo dia. Quem merece? 4h20, tá acordando, levanta. Ele me contou como é que ele faz. Ele vai, lê uma página, às vezes de Joana, Manuel Flores Miranda, para atrapalhar o psiquismo dele. Ela pede que ele faça isso. Quando dá 5 horas ele vai para a escrivania, vai para o celular e ele começa a digitar. E no outro dia ela manda ouvir música clássica. Hoje você ouve música clássica. Ele fica ouvindo música clássica para poder o psiquismo dele estar na sintonia do que ela quer escrever. Outros dias ela manda ficar em silêncio, medite, silêncio. Ele fica meditando até a hora que ela chega e toma ele e escreve. Todo dia, de domingo a sexta. E sábado não tem. Aí eu perguntei, pô Marcelo, e sábado você acorda a que horas? Ele, eu acordo mais tarde. Ele é muito comediante, Marcelo, muito engraçado. Que horas, Marcelo? 4h25. Todo dia 4h20. No sábado ele acorda 4h25. Tem que ter muita disciplina, velho. Não é para todo mundo, não. Quando eu vejo Divaldo Franco, Chico Xavier, eu já estaria fora. 3 horas da manhã me acordar para interromper meu sono para escrever. Mano, levanta, Chico, vamos escrever. 3 horas da manhã. É normalmente os médicos, né, no meio da madrugada, para psicografar. Isso é uma coisa assim que a gente vai um dia chegar lá, né? Se a gente se prepara, se a gente se coloca num grau de desenvolvimento moral, intelectual, para um dia nas micromissões da nossa vida, a gente poder fazer com maestria. A gente tem tão menos missões, né, no nível menor, porque esses caras têm umas missões assim um pouco mais, o Chico Xavier de volta, são as missões bem longe da minha realidade. Mas se a gente tem micromissões, que é educar um filho, que é fazer um trabalho bem feito no nosso consultório,
quer fazer uma casa, quem é pedreiro, engenheiro, coisas assim menores, mas são tão importantes quanto no nível de cada relação que a gente estabelece. E ela vai continuar dizendo: pais, quando se iniciam na Terra os primeiros passos da criatura humana, tudo são luzes e alegrias, esperanças e otimismo. Pais e demais parentes cercam o recém-chegado de cuidados e mimos, buscando tornar a infância um mar de rosas e um campo vasto de alegrias e felicidade. Nem todos, né? A gente recebe espíritos às vezes, e os pais são tão despreparados para eles próprios que não conseguem nem educar os próprios filhos. E é isso que a gente pede, que a gente preza, que a gente tenha um mínimo de cuidado no planejamento familiar, quando a gente vai gerar uma família. Porque os pais são tão, às vezes, muitos, com raras exceções, desqualificados para eles próprios, na educação deles. Como é que pega um espírito que é um co-criador, né? Porque o pai é Deus, quem é pai aqui é co-criador, mas a gente tem que ser um co-criador minimamente razoável, para essa sociedade não estar tão deteriorada nos valores, nas orientações que a gente tem visto por aí. E a responsabilidade é nossa, na família, porque não é a escola que deve educar. O primeiro lugar de recepção desses eventos é na casa, e muitos pais negligenciam a educação, delegando aos avós, delegando aos empregados, para tirar o peso, porque diz que tem que trabalhar para sustentar. Só que muitos desses filhos, eles querem um pouco de tempo de qualidade desses pais. Tem até uma anedota que diz assim, que uma criança estava em casa um dia, todos os dias o pai chegava, e ele queria brincar com o pai, nunca conseguia. E ele chegou um dia: meu pai, por favor, quanto custa a sua hora? Para que, meu filho, você quer saber? Não, eu quero saber, meu pai, 1 hora sua de trabalho. Ah, não é muito, meu filho. Me diz, meu pai, para que você quer saber, meu filho? Para ver se eu tenho condição de pagar, para o senhor me dar 1 hora da sua atenção com o que o senhor dedica lá no seu trabalho. Então, o filho chegar a um ponto desse para falar isso com o pai, é sinal de que o negócio está pegando, e a gente acha isso. Mas quem paga a sua escola, quem é que sustenta você com seus brinquedos, com o seu PlayStation, ou com tudo que você quer? Só que o menino às vezes não quer aquilo, ele quer um pouco mais de presença, de qualidade desse pai e dessa mãe, que às vezes negligenciam, e aí vai entregar para o tráfico, vai entregar para os outros cooptadores na rua, que vão às vezes levar o menino com mais atenção que o pai não está dando na internet, ou aqueles que fazem os usos das redes sociais para aliciar crianças e menores. E aí a gente cai nessa sociedade que está completamente perdida, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, com raras exceções, e não sabe para onde vai. É por isso que a gente precisa estar atento com esses recém-chegados e os cuidados e mimos que damos, buscando tornar a infância um mar de rosas. Alguns buscam fazer isso, e um campo vasto de alegrias e felicidade. E ela continua: ela não, ele, me perdoe, que assina Marta e Henrique de Luna. Ela bota o nome dele sempre, mas aí Marcel me fala que em algum momento da mensagem ela dá uma contribuição, mas quando vem um convidado, normalmente já veio Leon Denis, já veio Henrique de Luna, já veio, se eu não me engano, Amélia Rodrigues, já psicografou através dele, nunca Joana. Já veio algumas entidades assim, veio, como é o nome daquele espírito, me fugiu agora, tem um aí também conhecido que me fugiu. Algumas entidades vêm eventualmente, mas é mais Marta. Hoje é Henrique de Luna, vamos considerar que é ele, porque é diferente. A gente está acostumado a ler, eu vejo que é um outro perfil literário quando o espírito não é ela. O dela eu já tenho mais ou menos a noção da linha literária. Então, ele continua: é um período em que predomina a inocência do ser em relação aos próprios atos, considerando sua pouca ou quase nenhuma maturidade, para só pesar as consequências de seu comportamento. Preste atenção. Genitores irresponsáveis assumem integralmente algum rompante ou gesto impensado da criança, tornando tais acontecimentos como exercícios da maturidade, amadurecendo o ser para as responsabilidades do porvir. Então, fase da vida: primeira fase, a infância. Fase de crescimento ligeiro e desenvolvimento acelerado dos órgãos físicos, tendo lá o educandário, onde se devem forjar os valores morais que vão nortear o ser pelo resto da existência. É o que eu disse, é ali que a gente tem as primeiras bases de estruturação daquela personalidade que começará a se mostrar por volta dos 13, 14 anos. É quando se constrói mais as relações neuronais, é onde o espírito, de fato, alguns autores vão dizer, determina-se no que ele vinha sendo em encarnações pretéritas. Mas dos 0 aos 7 anos, é o que está na literatura, é um período que o espírito está lá e cá.
ele fica muito ainda se apropriando do aparelho encefálico, do seu sistema nervoso central, ele está começando a estruturar-se egoicamente, o ego ainda não está estruturado, mas aí ele começa a ter os primeiros indícios de que espírito é aquele. E aí os pais têm que estar atentos para as inclinações e as tendências daquele ser. E quando os pais são invigilantes, eles não percebem. Eu, por exemplo, era um ladrão. Se meu pai não me castrasse, eu seria um ladrão hoje, envolvido talvez no narcotráfico. Roubava, vi com a tendência de ladrão. Por quê? Eu ia para a escola, chegava na escola e não podia ver uma lapiseira grafite. Eu adoro até hoje, meu estojo, com minhas lapiseiras. Não mexa com minhas canetas, com minhas lapiseiras. Então, pequenininho, 4 aninhos, 3 aninhos, alguém deixava assim um grafite, eu trazia e pegava, não bafava dos outros. Largou de bobeira, eu não sabia de quem era, opa, levava. Chegava em casa, meu pai, de quem é seu corno? Porque ele fazia assim, né? Eu era seu corno e minha irmã era assim a burra. Então a gente nasceu com o corno, chifre na cabeça. Seu corno, esse é seu corno. Eu digo, não, meu pai estava lá, devolva. Ninguém me deu, ele foi me educando. Aí eu devolvi o grafite contrariado. Vinha pela rua, achava borracha. Esse dia foi o que mais marcou minha vida. Na rua, voltando do Nossa Senhora da Conceição, morei em Brotas, vim ali, pela Avenida não sei, cheguei em casa, soltei do ônibus, aí eu vi uma borracha, peguei, uma borracha nova, lindinha, bonitinha, cheguei em casa, meu pai mostrava sempre para ele, eu não escondia. Ele, você pegou na rua, meu pai? Você viu de quem foi? Não vi. Não pegue. Se você não viu de quem foi, você deixe lá, porque deve ter um dono que sempre meu pai nesse lugar, talvez percebendo a minha tendência de ser um ladrão, e ao mesmo tempo como pequeno, já cortando na raiz. O grau mais grave desse roubo, não sou eu e alguns amigos da mesma faixa com 12, 13 anos, esse ladrãozinho, né, essa romança, era na loja Americanas, não podia entrar na loja Americanas, quando eu vi aquele sonho de valsa, cara doido, é meu, eu bafava o sonho de valsa e comia, como é que você mandou meu pai tá tudo aqui disponível, um cara de sonho de valsa, era uma tortura, lembra? Não sei se na época de hoje ainda tem, você chegava, era uma bancada com aquele sonho de valsa, era de amor, tudo espalhado, menino, viu o chocolate, a fome com a vontade de comer, eu pegava o chocolate, ia comendo, digo, olha, meu pai me dava tapa na mão, castigo, você não pega negócio, então eu fui sempre educado para não pegar as coisas dos outros, para não fazer isso. Então essa atenção que vocês pais devem ter, eu estou dando um exemplo de microdelitos de uma criança que pode ali estar se estruturando uma predisposição desse ser reencarnante, mas tem outras, meninos perversos, meninos que são sexuais demais, que têm tendências de abusar sexualmente de outras, ou que têm tendências que a gente percebe de perversidade com os animais. Eu trago outro exemplo, não vou dizer o nome, esse aí eu não tinha meu coração. Eu me lembro que tinha um vizinho meu, que era um amigo querido, hoje ele está vivo ainda, mas eu não vou dizer o nome dele, perverso demais. E aí quando eu conto isso, eu chego a me lembrar de, meu Deus, como é que era capaz disso? Ele pegava os pintos, vocês tinham um pintinho, aquele colorido, rosa, amarelo, verde, vermelho, que vinha da feira de São Joaquim, é do meu tempo, né? Na época de vocês não devia ser, que eu sou mais velho aqui. Você lembra dos pintinhos? Minha avó comprava aqueles pintinhos que tinham um rosinho, amarelinho. Quando o pintinho morria, desencarnava, morria muitos, às vezes morria na porta que a gente não via, batia, o bicho morria, caiu da escada. Aí esse meu vizinho falou assim, a gente tem que fazer a passagem dessa entidade, desse ser, fazer a passagem do pinto. Não foi um pinto não, esse dia foi um passarinho, uma rolinha, que na época, Deus me livre, quando eu usava badoque, coisa primitiva, era primitivo demais. Mas era guri, 13 anos, 14 anos, era badoque. O dia que eu matei rolinha, tudo bem, mas o dia que eu matei sem querer, um beija-flor, que eu não sabia, ali foi a dor mais profunda da minha alma, que eu vi aquele bichinho sequinho, com o biquinho morrer, eu digo, não, a partir de hoje, eu não mato mais passarinho, eu mesmo decidi não matar mais passarinho. Mas antes de chegar nesse estágio, eu tive essa experiência dolorosa com essa rolinha, que ele pegou e morreu, desencarnou a rolinha, vamos fazer a passagem dela para o plano espiritual. Como assim? Tem que ter uma tarefa agora aqui, eu vou dizer, mas que você não se traumatize. Você, Quito, que é meu irmão, menor do que eu, Flávio, cada um tira uma parte dela. Você arranca as asinhas, você arranca as patinhas e eu arranco a cabeça. Eu falei, não, tem que ter, eu era pequeno, eu tinha 8 anos, 9 anos. Tem que ter sim. Como assim? Se você não fizer isso, ela não entra no céu. Ele dizia assim mesmo, velho. Aí você vê a perversidade na criança que já tinha um espírito de um demônio reencarnado. É o Satanás. Ele era o micro-Satanás, eu e meu irmão. Ele era o chefe o chefe do inferno era ele. Ele sabe disso. Ele era o chefe capetão. Eu era o capetinha, tipo assim. Mas eu tinha uma tendência a ir naquela placa ali, só que eu não fui. Nesse negócio com o animal, eu não consegui não. Aí ele falou assim, bora, eu não vou fazer, fulano, não vou. Vocês são os frouxos mesmo, tem que fazer, então deixa que eu faço tudo. Ele puxou a patinha, puxou as asinhas, puxou a cabecinha. Aquela imagem do tronco da rolinha, da minha tela mental, nunca mais saiu. Eu digo, meu Deus, isso não dá para mim não. Esse movimento aí, não dá não. E ele realmente tinha um instinto perverso demais.
de maltratar cachorrinho, maltratar gatinho, botar gatinho afogado na descarga, dar descarga e puxar. Era nesse nível. Um capetão, né? Esse é um chefe de umbral. Eu era um comandado do umbral. Mas eu não fui, nos animais eu não fiz, gente. Eu falei do roubo de chocolate, isso eu fiz. Estou aqui assumindo publicamente, ia me prender, fui ladrão por um período da infância. Então, diga, meu senhor. O senhor é segurança? E aí, ó, tá vendo? Não viu o papai de um chocolate? Enfim, nessas histórias da nossa vida, a gente tem que perceber que é necessário ver as fases do desenvolvimento e estar atento ao que esses seres que estão reencarnando como proposta de transformação planetária. Ele está vivendo uma nova fase. É a fase da transição que não começou hoje, no ano 2000. Essa fase, ela já vem, dizem alguns, desde a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Ali começa um novo marco civilizatório, onde a transição planetária vem ocorrendo, com espíritos reencarnantes, da constelação de Alcione, que está no livro Transição Planetária, vários espíritos que vieram de Capela, retornando para Capela, porque Capela já se regenerou, a Terra vai regenerar. Mas ela não é regenerada por quê? Nós somos planetas de quê? Estamos passando para que estágio? E por que a gente não está regenerado? Por quê? Porque nós, seres humanos, não nos regeneramos. Quando ele se regenerar, quando eu me regenerar, quando a gente não tiver um capetão desse reencarnando, que fez isso que fez com os bichinhos, e um capetinha como eu, que estou tentando me lapidar para não ser um capetão, esse capetinho, esses capetões estão buscando, de uma forma ou de outra, o retorno ao mundo corporal, que o Pai nos oportuniza, para favorecer a oportunidade de mostrarmos que estamos compatíveis com o novo grau de evolução planetária. Então, isso que vocês podem perceber, que está acontecendo um recrudescimento da violência, da animosidade, das guerras, da pedofilia, da sexolatria, nada mais é do que a abertura das portas dos infernos que Deus, o Pai, oportuniza, porque Ele é bom, justo, poderoso, onipotente. Ele dá chance. Olha, vou abrir aqui a cancela, passa, demônios, passa, reencarnem. E aqui eu estou fazendo uma simulação. E vocês têm a última chance para demonstrarem que estão compatíveis com o nível que a Terra vai alcançar. Porque não é que eles vão ser excluídos da vida, eles vão ser exilados, como outrora os exilados de Capela saíram de lá e vieram para o planeta Terra, reencarnaram naqueles silvícolas, naqueles grandes hominídeos, e que foram mudando o perispírito para tornar o ser humano, que chegamos ao Homo sapiens sapiens, que nem sempre somos sapiens sapiens, alguns são Homo demens, são verdadeiros dementes homens. Então o homem de Neandertal, depois o Homo erectus, aqueles seres que foram na escala antropossócio-psicológica evoluindo para chegar na espécie humana do Homo sapiens, muitos espíritos de Capela viveram experiências nos infernos de encarnarem nesses corpos, para remodelar o perispírito, que é o modelador da forma. O espírito vai usar o perispírito para modelar o corpo, e aí foi configurando um novo sistema límbico hipotalâmico, depois o sistema cortical, que é o reino que é o nível do homem que chegamos. Nós somos o Homo sapiens sapiens que desenvolvemos o neocórtex. Isso foram milhões de anos na escala evolutiva, espíritos que já viviam em Capela reencarnaram para moldar esses seres que hoje são os terráqueos. Assim também os daqui. Hoje temos muitos seres encarnados. Até que horas? Peraí, então falta 5 minutos. Ixi, não. Não dá. 5 para as 8, não? Não, 5 para as 8, pelo amor de Deus. Se eu soubesse que era esse minuto, já fazia. Não tem problema, 10 para as 8, 10 para as 8, tudo bem. Então pronto, vou terminar logo e vou finalizar. Então um abraço para todos os alunos. Então deixa eu ler aqui, tem que respeitar, vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Vou ler sem fazer muitas digressões. E ele continua. Fase de crescimento ligeiro e desenvolvimento acelerado dos órgãos físicos, tendo lá o educandário onde se devem forjar os valores morais que vão nortear o ser pelo resto da existência. Estando em formação, a massa cinzenta cerebral acumula e agrega informações e impressões de natureza indelével que deixarão surcos morais e comportamentais para toda a vida. Já falei isso, né? Essas marcas que vão sendo imprintadas na criatura humana. E ele continua. Em superando a fase infantil,
o viajante da eternidade começa a ser abrasado pelo amadurecimento dos órgãos anexos, que sob impulso eletroquímico, ele era médico, né, no nosso lar, ele tem estudos da medicina, tanto deve ter daqui do mundo físico, como também do plano espiritual, porque se André Luiz chegou lá como médico que era aqui e não pôde exercer a medicina lá, é porque ele não sabia da medicina espiritual. Esse aqui não, Henrique de Luna conhece a medicina espiritual também. Então, em superando a fase infantil, o viajante da eternidade começa a ser abrasado pelo amadurecimento dos órgãos anexos, que sob impulso eletroquímico da glândula pineal, vocês conhecem a epífise, né? Que é o chakra coronário, dá os primeiros passos em direção à pré-adolescência, carreando o despertamento e o interesse pelo sexo oposto. Por isso que eu falei, na adolescência, a fase mais difícil, há uma eclosão de hormônios, tanto na mulher quanto no homem, onde as glândulas estão mais amadurecidas, começam a liberar os hormônios de testosterona, progesterona, estrógeno, os hormônios estão ligados às gônadas e à genitália, e os meninos ficam tocando fogo no parquinho. É aquela fase ainda tomando maltodextrina, que é o famoso Nescau. Aí o Nescau tem maltodextrina que deixa o menino virado no capeta. Então você dá Nescau ao menino e aí quer que o menino fique de boa com 13 anos. Vira os demônios da garota, é a fase que está matando passarinho, faz isso tudo que eu contei. Era 13, 14 anos. Então ele está dizendo aqui, nessa fase da pré-adolescência, carreando o despertamento e o interesse pelo sexo oposto, na regra, abandonando as atitudes infantis e se revestindo de um maior estofo pelas questões que incidem sobre a vivência dos adultos. Isso vocês têm que estar atentos. Surge a necessidade da autoafirmação, da busca de seu espaço na sociedade, a formação da teia de amigos e simpatizantes dos mesmos ideais e sonhos. Onde ela vai fechar? E aí vai. O lar continua a fortaleza para onde se carreiam frustrações e desencantos, insucessos e triunfos, mas os recantos externos e as novidades extramuros já passam a exercer fascínio arrebatador. É aí que você perde seus filhos, mas não é aqui. Você perde desde novinho, quando vocês não orientam eles no caminho do amor, da evangelização infanto-juvenil, porque obriga a ir para o vôlei, obriga a ir para a natação, obriga a ir para o inglês, mas não obrigam a vir para a evangelização. Por quê? Porque tem que ir para a escola, tem que ir para o vôlei, tem que ir para a natação, tem que ir para o inglês. Eu não sou contra não, mas quando é para vir para a juventude espírita, não, deixa o menino escolher o que ele quiser, ele ainda tá... Não, vocês educadores, se são espíritas, eduquem seus filhos no espiritismo, porque é isso que vai dar base moral para eles enfrentarem as vicissitudes da vida deles. Então, e atualmente sob o predomínio quase que invencível das redes sociais e da intensa vida digital, adolescentes e jovens na puberdade anseiam construir modelos e cultura própria, buscando em modelos da internet a forma que lhe permita construir a própria identidade nas tribos de natureza virtual. São as tribos, né? Que eles encontram e aí você já perdeu. São os Nemo, né? Nemo não, como é aqueles caras que tem o cabelo preto? Os emo. Tem os emos, tem uns monte de meninos aí muito que a gente fica assim, meu Deus, tem muitos deles que são recém-saídos do umbral, não tenha dúvida não. Como eu disse, porque eles reencarnaram como última oportunidade. Vocês veem alguns deles mutilando o próprio corpo. Claro que tem raras e honrosas exceções, mas isso foi Joana de Anjos que disse uma vez. Fazem várias coisas no corpo, se penduram por ganchos. Esses são espíritos que são godos, zizigodos, astrogodos e unos, que estão aí encontrando paz que às vezes permissivamente deixam de seguir aquele caminho. Então, quando vai ver, vai estar no estádio de futebol jogando vaso sanitário no outro, como eu já vi uma vez, foi a coisa mais bárbara que eu vi, as torcidas organizadas, tirando os vasos sanitários de um estádio e jogando na arquibancada para pegar na cabeça do outro. Isso é de um primarismo sem precedentes. Então, pegando barra de ferro para dar um no outro, que negócio, que animosidade é essa? São esses seres que estão reencarnando, que nós temos que estar atentos, porque não terão mais oportunidade de voltar. Eles serão exilados, como eu dizia, para outras esferas, compatíveis com o grau de primarismo deles, porém, com o avanço da tecnologia que eles já têm, de todo o conhecimento intelectual, mas não teve um avanço moral. Vai se debater em planetas que estão no nível de evolução que eles estão. Antes que a minha amiga me chame a atenção, vamos lá. E aí, vamos lá. Alguns valores passam a ser desconsiderados naturalmente, se observando que a análise aqui exposta não se aplica a todos os jovens, existindo inumeráveis exceções, ok, gente? Tem jovens aqui que são exceções que vão confirmar a regra, ok? Toda regra tem sua exceção. Os deuses são quem? Os da mídia.
A religião, olha a metáfora que ele faz, os deuses do passado, que nós cultuávamos, os deuses do panteão romano, do panteão grego, hoje os deuses deles são os da mídia, são aqueles deuses de pés de barro, que um dia está em evidência na rede social como um blogueirinho, e no outro dia se mexe e se envolve com coisas tão péssimas e ruins, que era o referencial do herói que nossos filhos tinham, pessoas que não têm nenhum desenvolvimento moral para ser referência de nenhum menino que está crescendo nesse mundo hoje. Então, com raras exceções, a religião passa a ser cultuada nas telas de velozes equipamentos de última geração. Então não tem mais a religião, é o equipamento do joguinho de videogame. Os altares de adoração são as plataformas digitais. Se é influenciado e se busca ser influenciador, ao tempo que se imita alguém, outros buscam imitar aquele que produz algum tipo de conteúdo exótico ou dentro da aparente normalidade. E a idade adulta chega com toda a sua carga de compromissos e responsabilidades, lançando o ser na corrente dos relacionamentos ricos de beleza ou aviltantes do ponto de vista moral. Instintos são liberados em circunstâncias inesperadas, sentimentos são cultivados em ocasiões próprias. Agora, plenamente adulto, o barco físico conduz o ser pelo largo oceano nas relações interpessoais, deixando impressões em terceiros e fazendo com que a atuação dos outros nos altere a forma de pensar e agir. E ele fala, nem sempre o ser cogitará que não está no mundo apenas para diversão e prazeres. A gente pensa que aqui a Terra é um parque de diversões, ou um circo. Isso aqui é um hospital-escola. E onde tem um hospital-escola tem o quê? Um presídio, que está no Evangelho, é um sítio malsão, um hospital. Aqui tem doentes, presidiários e delinquentes. Nós somos isso, delinquentes, doentes e educandos, que estamos nessa escola da evolução, ok? Então entendam isso aqui não é um parque de diversão, que vocês só vieram para poder se divertir, também o prazer é legítimo, mas não só isso. E ele vai finalizando, nem sempre o ser cogitará que não está no mundo apenas para diversão e prazeres. Diante do sofrimento, muitas vezes responderá com inconformação e revolta, contrariando, se armará contra Deus e o mundo, adoecendo, se afirmará abandonado pela boa sorte, venturoso, olvidará o exercício da fraternidade, está bem de vida, esquece a fraternidade, ignorando as próprias origens, sadio, desdenhará os marcados pelas teratologias, que não sabem, são as doenças que vêm com agenesias de membro, com hidrocefalias, com as doenças mais variadas. Então, eles quando estão nesse lugar, eles desdenhará dos marcados pelas teratologias deformantes. Possuidor de bens materiais expressivos, buscará afastamento de miseráveis e pedintes, se encastelando na usura e na sovielice. E a vida? E eu finalizo aqui. Sempre educadora e materna, trará as experiências e lições que procuram despertar o ser para a sua real meta da vida, evoluir e crescer em direção à grande luz. Livros à mancheia se fazem fontes de novos horizontes no campo intelectual. Relacionamentos com almas nobres nos chamarão a atenção para a solidariedade e para o compartilhamento. A desilusão buscará corrigir a rota equivocada. A doença freará os excessos. A queda firmará o passo indeciso. O fracasso lecionará a humildade. Quantos precisam perder toda a riqueza para exercer a humildade que eles poderiam ter mesmo na riqueza, mas que aquilo não dá a ele a condição de ser mais humilde. E o crepúsculo da existência, que chegará para todos, se a morte não sobrevier antes, começa a ofertar rico material de demoradas reflexões que nem todos sabem reconhecer ou aproveitar. Passar a limpo o rascunho da vida, repensar atitudes, dialogar sem pressa, meditar sem a ansiedade da mocidade sonhadora. O veículo orgânico, em muitos apresentando desgaste prematuro dos abusos e das leviandades, começa a exibir sinais de uma cidade que vai sofrer o colapso de suas energias em diversos bairros até que chegue o momento do blackout geral. E termina aqui, ó minha lindinha, olha o que falta, só isso, ó, só falta isso. Vai terminar agora, hein? Ó. Então, aí chega na cidade que até que chega o ponto do blackout geral, ao fim, e aí o sono pesado da morte apaga a claridade das pupilas e o ser passageiro das agonias e das alegrias se vê constrangido a tomar o caminho do verdadeiro lar.
colhendo na seara que lhe é própria os frutos maduros ou amargos da semeadura encetada. Em tua marcha, meus irmãos, peregrino da evolução, lembra-te do Cristo e esculpe Jesus em tua agenda de cada dia. Quantos de nós lembramos do Cristo no Natal? Quantos lembramos dele agora na sexta-feira da Paixão? Quantos lembramos dele na Páscoa, que é a sua ressurreição, mostrando a imortalidade da alma? Não todos, nem todos, nos prendemos mais ao que vamos comer, ao bacalhau, ao peixe, ao ovo de Páscoa, ao que a gente vai fazer ainda hoje, no sábado. É inacreditável, as pessoas apedrejam Judas. Imagine, em pleno século XXI, onde Judas já reencarnou como Joana d'Arc, se redimindo da traição que ele fez com Jesus, ou melhor, da entrega que ele deu a Jesus, foi traidor. Jesus não o condenou, pelo contrário, foi buscá-lo na mansão dos mortos, como está na Igreja Católica, e a gente tem na literatura espírita essa fala. Ele vai lá, tira Judas, ok, Judas, você fez o que tinha que fazer. E nós, no nosso primarismo, até hoje, pega Judas, ainda tem isso, né? Bota na fogueira e mete na porrada em Judas. Quer dizer que a gente não perdoa nunca. Ele vai viver a vida inteira, já é um espírito que já está reencarnando. Vocês sabiam que Judas foi Joana d'Arc? Não sabem, mas ele veio como Joana d'Arc, aquela médium francesa que fez o que fez, é Judas. Então foi uma médium que trabalhou pelo amor e trouxe a mediunidade de uma forma ostensiva, foi queimado na fogueira. Então ele já está expurgando as mazelas que porventura ele cometeu, e a gente continua apedrejando o bichinho. E ele termina dizendo: em tua marcha peregrina da evolução, lembra-te do Cristo, esculpe Jesus em tua agenda de cada dia, tome emprestado algum item do messianato do divino amigo e insere em tua programação de hoje. Insere na sua programação de hoje. Em meio às turbulências da hora grave que todos atravessamos, faz alguma pausa e eleva a tua consciência em oração contrita, colhendo orientação para teus gestos e iluminação para teu pensar. Uma vida sem Jesus é um campo sem flores, uma primavera sem pássaros e uma noite sem estrelas. Essa é a mensagem que Henrique de Luna e Marta nos traz, nos conclama. Entremos no contato do psiquismo do Cristo. A gente passa por vários momentos que podemos estar nesse estágio, e mesmo nos momentos únicos que eu citei aqui agora, a gente não consegue sintonizar com a proposta dele. Pelo menos nós cristãos que somos, entendemos nele como sendo o referencial maior, o guia e modelo da humanidade. Pode outros discordar, mas ninguém dividiu a história em antes e depois dele, só ele. Até amigos nossos judeus dizem: esse seu Cristo é tão forte que me faz, como judeu, assinar um cheque na data 2023, eu não posso assinar com 5.000 lascou, porque Moisés é quem eles acreditam, Jesus foi o segundo que trouxe o amor como divisor de águas, e o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Cristo, que já está no meio de nós. Utilizemos-nos da nossa sabedoria, que é ancestral, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, para construirmos um mundo melhor, atentos às várias fases em que estamos. Se já estamos na senectude, vivenciemos ela para que adentremos o mundo espiritual com a dignidade daquele que sentiu que o dever foi cumprido. Se estamos na fase adulta da juventude, vivenciemos a nossa juventude entregando um pouco do nosso amor àqueles que estão à margem. Se somos crianças ainda, que temos em casa as crianças, olhemos para eles como sendo o futuro do nosso planeta, e assim, unindo-nos todos em cada fase da nossa existência, que conseguiremos um dia tornar o nosso mundo melhor. Que Jesus nos ampare, nos guarde, nos guie e nos leve de volta às nossas casas com a mais perfeita paz e a mais perfeita harmonia. Em nome de Jesus, muito obrigado e paz. Eu agora vou ligar, limpar também. Tem toda a casa espírita, tem uma